Lei Magnitsky pode ser aplicada contra Moraes neste final de semana. Pelo menos é o burburinho que se ouve tanto na imprensa quanto no meio político. Vamos falar sobre isso e sobre os últimos acontecimentos neste vídeo. Antes eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, comente, compartilhe, mande para todo mundo, para que a gente possa alcançar as pessoas, falar com eles de política, de geopolítica, mas sempre tendo como base a nossa fé e os nossos princípios cristãos. Gente, eu estou improvisando aqui, então esse vídeo não vai ter a matéria aí do lado para você, né? Mas eu vou dar a referência aqui que você pode buscar na internet do que eu estou falando e vamos tentar entender tudo que está acontecendo com o Brasil. Primeiro, em relação a Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes está totalmente perdido. As últimas decisões do ministro levam muitos a questionarem a sua saúde mental. Essa é a verdade. Inclusive o Marco Aurélio, ex-integrante do STF, e um dos mais respeitados que já passaram pela corte, ele diz que só num divã, quer dizer, só num psicólogo, num psiquiatra, poderia tentar se entender o que está acontecendo com o Alexandre de Moraes. E a partir daí, você pode buscar na internet muitos políticos, muitas celebridades, muitos especialistas, inclusive analisando as questões do Alexandre de Moraes. Mais que isso, a própria Trump Media, agora através do Martin DeLuca, ou seja, a empresa do Donald Trump, aliada ao Rumble, também estão pedindo que o Moraes seja enquadrado na Lei Magnitsky, o que deve acontecer aí, se não nesse final de semana, talvez aí no comecinho da semana, mas provavelmente ainda nesse final de semana seja determinado. E aí muitos perguntam, tá demorando, falam muito, não faz por quê? Porque eles querem quebrar todas as possibilidades da contestação judicial. Acontece assim, a Lei Magnitsky ela é um ato do presidente, é um ato exclusivo do presidente da República dos Estados Unidos. Então não passa por Congresso, não passa pelo crivo judicial. Mas como tudo, afinal de contas lá é uma democracia, pode ser contestado por via judicial. A ideia é se preparar para que isso não aconteça. E se houver a intenção de uma contestação judicial, tem um embasamento suficiente para manter a Lei Magnitsky. É isso que está acontecendo. Alexandre de Moraes deve sim ser punido, ou ainda nesse final de semana, ou no máximo no começo da semana que vem. Outra coisa que toma aí contornos na mídia, e eu até aconselho você a pesquisar, a buscar, é a questão do filho do Lula. Se você não sabe, o Lulinha resolveu ir embora para a Espanha, e já disse que só volta de lá depois das eleições de 26. O setor da imprensa está considerando que ele está fugindo do Brasil. O Lulinha que deve impostos no Brasil, o Lulinha que vendeu uma salinha que ele tinha lá de, não me recordo exatamente agora, mas 20 metros quadrados, 20 e tantos metros quadrados, para Oi, na época que o papai era presidente, por alguns milhões de reais, inclusive só os impostos aí chegariam na casa de 10 milhões, e se tornou um milionário do dia para a noite, ele meteu o pé para a Espanha. O quê? Cuba? Não, não foi para Cuba, nem para Venezuela, também não foi para a Coreia do Norte. Foi para a Europa, foi para a Espanha, e diz que não volta antes de 26. Muitos dizem que os demais integrantes da família Lula e depois o próprio Lula vão tomar o mesmo caminho e vão meter o pé do Brasil. Se isso vai acontecer ou não, não sei. Até acho muito prematuro falar sobre isso, mas está se criando aí um burburinho muito forte, inclusive com a imprensa divulgando. Você pode pesquisar e você vai encontrar. Ontem à noite, o Hélio Negão, e ele gosta de ser chamado assim, é um direito dele, iniciou uma manifestação pacífica, pública e solitária, só ele. Ele foi para a Praça dos Três Poderes, colocou uma barraca, uma cadeira, um adesivo na boca, uma camisa de Israel e ficou lá, em protesto às perseguições do STF aos brasileiros, em especial ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Com o passar dos minutos, muita gente foi se apresentando, inclusive culto evangélico foi organizado na praça, e essa é a diferença da direita com a esquerda, por isso que eu, evangélico, me identifico com a direita e não com a esquerda. Em vez de fazer arruaça de coquetel molotov, de incendiar a bandeira, de gritos gritos ruins, né? De morte de um, de outro, disso, daquilo, a gente ora, a gente busca o Senhor. Essa é a direita. Se você não conhecia, é interessante que você conheça, principalmente você evangélico que acha que existe a possibilidade de um evangélico ser de esquerda. Não existe, ninguém serve a dois senhores. O Senhor Jesus Cristo falou, quem é meu amigo, ele me obedece. Quer dizer, ele faz aquilo que eu digo para fazer, ele defende aquilo que eu digo para defender. O meu inimigo faz o contrário, o inimigo de Deus você sabe quem é. Então toma cuidado, tá? Para você não se achar evangélico e daqui a pouco
está do lado errado da história. Mas enfim, voltando à questão do Hélio Negão. Com o passar dos minutos, não foram horas, muita gente foi se achegando, esteve por lá mais um deputado que sinceramente eu não me recordo o nome agora, mas é de Roraima, outros estariam a caminho, e o Alexandre de Moraes ele está acuado, ele está assustado. O que ele fez? Tomou mais uma decisão ilegal, e eu falo aqui como advogado. O artigo 5º da Constituição mais uma vez foi burlado, mais uma vez foi pisoteado, rasgado, cuspido, escarrado pelo Alexandre de Moraes, quando ele proibiu que pessoas até circulassem ali na Praça dos Três Poderes se desse a impressão, né, de estar se reunindo a uma manifestação, inclusive determinando a prisão. Quer dizer, espaço de ir e vir, esqueça. Direito, lembra do direito à manifestação pública? A esquerda sempre teve esse direito, agora a direita não tem. É o senhor Alexandre de Moraes cometendo mais uma, apenas mais uma ilegalidade dentro de tantas. Outro detalhe que eu quero falar rapidamente aqui para você, o Jeff Chiquini, o canal dele aqui no YouTube, é interessante você dar uma olhada, ele traz um vídeo hoje mostrando que o Mauro Cid disse tudo que tinha dito até então. Ouvido pela última vez, o Mauro Cid diz, não teve, minuta não é essa, não teve planejamento de golpe, não teve ordem de golpe, bagunçou de vez a história desse golpe imaginário inventado pela cabeça pelada do Alexandre de Moraes. Inclusive, o Alexandre de Moraes presidiu essa audiência, essa oitiva, e você vai perceber, se você acompanhar lá, que ele fica o tempo todo refazendo as perguntas. O Chiquini pergunta tal coisa, ele diz, não, na verdade a pergunta é essa. Quer dizer, ele decide até qual é a pergunta. Isso tem acontecido de forma recorrente, aconteceu mais uma vez nessa situação ontem à noite. Ou seja, o Brasil não é para amadores, né? O Brasil está realmente em uma posição difícil. A última de hoje, segundo informações da imprensa, busca aí, pesquisa aí. Os filhos do Barroso estão escondidos, como é que eu vou dizer? São hóspedes, não sei o termo correto a usar aqui, mas estão na Embaixada do Brasil, no Consulado do Brasil, melhor dizendo, em Nova York. Quer dizer, eles estão com medo de serem deportados, correram pedir abrigo, estão abrigados no Consulado do Brasil, lá em Nova York. Tanto a filha, aquela que garantiu a imprensa aí, principalmente a Globo News, que não estaria nos Estados Unidos, agora parece que está lá no consulado. Também o filho, que parece que é sócio de um escritório do pai em Nova York. Mas espera aí, ministro, juiz, qualquer juiz, não pode ter escritório da advocacia. Parece que o Barroso tem um lá em Nova York. Foram defender ele e acabaram complicando mais ainda. Um motivo, com certeza, de investigação, inclusive dentro dos Estados Unidos, contra o seu Barroso, que teria várias palestras nos Estados Unidos e, entre lágrimas, segundo pessoas próximas a ele, teve que desmarcar as palestras, não vai mais para os States do Barroso. Essas são algumas das principais notícias que nós temos na manhã desse sábado. Peço perdão a você pelo improviso, mas foi a maneira de conseguir falar com você na manhã de sábado. Logo mais teremos um vídeo aí com as matérias, com os links, com os atalhos, para que você acompanhe. Grande abraço, beijo no seu coração, Deus abençoe muito você, sua casa e sua família, e até o próximo vídeo.